Fala, meu caro, no vídeo de hoje, olha, tema polêmico. Bilionários deveriam existir? Mas antes de... Uou! O Alzheimer é hoje um problema que... Mas antes de abordar esse tema, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Porque esse assunto aqui, olha, eu tenho certeza que vai deixar você de queixo no chão. Bora lá. É comum a gente realmente ouvir esse tipo de argumento. Tomás, tem muita gente passando fome e pouquíssima gente com muito recurso. Eles costumam também botar o gráfico de quantidade de pessoas, o 1% mais rico, quanto de patrimônio tem. E a pessoa naturalmente pensa, poxa, velho, se eles têm tanto, por que outras pessoas precisam ter tão pouco? Bora analisar cada um dos principais argumentos de quem costuma falar isso. Primeiro, o bilhão é antinatural. Segundo, mas tem tanta gente com tão pouco. E terceiro, eles só enriqueceram porque tiveram que explorar outras pessoas para chegar lá. Bora lá então. Primeiro argumento, o bilhão é antinatural. Bem, o cálculo que eles fazem costuma ser mais ou menos o seguinte. Para uma pessoa que recebe R$1.000 por mês, ter R$1 bilhão, ela precisaria trabalhar e poupar 100% da renda por 83 mil anos. Realmente é muito tempo, eu não me lembro de alguém que tenha vivido tanto tempo assim. O cálculo está até certo. Precisaria de fato viver 83 mil anos, poupando R$1.000 por mês, para ter R$1 bilhão. Porém, a análise não está adequada. Por quê? Porque quem atinge valores assim não é quem poupou recursos. Pelo contrário, é quem investiu os recursos numa empresa que soluciona problemas de outras pessoas. Também conhecido como empreender. Todo mundo que você conhecer que enriqueceu através do empreendedorismo, esse cara não guardou dinheiro debaixo do colchão, nem tampouco na conta corrente do banco. Ele botou a pele em risco, investiu no negócio, apostando que aquilo daria certo. A minoria dá certo. 95% das empresas falem, quebram, nos primeiros 5 anos aqui no Brasil. Ou seja, aqueles que conseguem passar da barreira da ruína e atender o público tendo sucesso naquilo que fazem, certamente são diferenciados, conseguiram resolver problemas. Vamos dar alguns exemplos. Aqui no Brasil nós temos uma das maiores, se não a maior cervejaria do mundo, a Ambev. Tenho certeza que você já consumiu algum dos produtos dela. Ou então a WEG. A WEG é uma das maiores, se não a maior, empresa que produz tudo que você imaginar da parte elétrica. Além até de coisas que não tem mais nem a ver com elétrica, por exemplo, tintas especiais. E ela, naturalmente, bilionária. Você deve ter conta corrente em algum banco, Banco Inter, Nubank, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Todas essas empresas, bilionárias. Ora. No fundo, o ponto desse questionamento é: eles não acumularam R$1 bilhão. Eles têm um patrimônio, ou seja, coisas que hoje valem bilhões de reais. No caso, são ações das próprias empresas. Só para constar, caso você não saiba, ação é um pedaço de uma empresa. Pelo fato da ação ser um pedaço da empresa, a menor parte de uma empresa, eles não têm dinheiro propriamente dito quando fala que o patrimônio de alguém é multibilionário. Na realidade, eles têm ações das próprias empresas ou de empresas de outras pessoas, se você, por exemplo, comprar ações na Bolsa de Valores, e essas ações valem uma quantia. Se eles quisessem, por exemplo, transformar as ações em dinheiro, eles teriam que vender elas para quem quiser comprar. Ou seja, eles não têm aquele valor, a maior parte dele. Eles só têm uma pequena parte daquilo em forma de dinheiro na conta do banco, por exemplo. A maior parte é em patrimônio, equity. Você vai ouvir muito essa palavra por aqui. Segundo argumento, mas tem tanta gente com tão pouco, Tomás? Bom, vamos lá. Pessoas que usam esse argumento costumam associar economia como uma soma zero. Ou seja, para que eu ganhe, você tem que perder. Para que um enriqueça,
outro tem que empobrecer. Mas isso não é verdade. Antes do capitalismo se instaurar no mundo propriamente dito, aproximadamente 1800 para cá, de fato as pessoas, para conseguirem enriquecer, precisavam roubar de outras. O que era feito? Juntava-se um exército de um povo e ia guerrear com outro povo. Quando vencia, matava os soldados ou tornava eles escravos e pegava todos os recursos, todas as riquezas, ouro, comida que tivesse na outra cidade, no outro país, na outra tribo, e traziam para a tribo deles. Ou seja, para que eles aumentassem a quantidade de recursos que eles tinham, o outro necessariamente precisava empobrecer, diminuir a quantidade de recursos. Porém, depois que o capitalismo surgiu, felizmente isso mudou. Porque agora você e eu somos as pessoas que escolhem o que tem valor para a gente e escolhe se vai comprar algo ou não. Por exemplo, você provavelmente está me assistindo por um celular. Se não for por um celular, é por um computador. E se não for por um computador, é por uma televisão com conexão à internet. Em qualquer uma dessas três opções, tenho certeza que você não foi obrigado, ninguém botou a arma na sua cabeça e falou: compre esse equipamento dessa marca. Seu celular, por exemplo, pode ser um da Samsung, mas você só comprou o celular da Samsung porque, na sua opinião, o celular valia o preço dele. Se o celular fosse um preço mais alto do que você julga que tem de valor no uso do celular, você não pagaria. Você compraria um da LG, Motorola, Apple, Xiaomi, não importa. Mas perceba, você só compra algo porque, na sua opinião, aquilo tem valor para você. Ou eu só compro algo quando aquilo tem valor para mim. Ninguém, hoje em dia, felizmente, é obrigado a comprar esse tipo de coisa somente de uma empresa. Porque existe concorrência. Você tem a opção de falar: não, não quero dessa empresa, não quero por esse preço. E isso muda completamente o jogo. Porque a partir do momento que, para que a empresa enriqueça, a gente tem que enxergar valor naquilo que ela vende, a gente também tem que enriquecer. Porque a gente só paga por aquilo que tem mais valor do que o preço cobrado pela empresa. Isso torna necessariamente a empresa mais rica, afinal de contas, ela vende por um preço mais alto que consegue cobrir os custos dela e ainda ter lucro, e nos torna ainda mais ricos, porque, na nossa opinião, o produto que elas vendem vale mais do que a quantidade de dinheiro que estava no nosso bolso. Assim, nessa troca voluntária, os dois saem mais ricos. Essa foi a beleza que o capitalismo conseguiu proporcionar: o enriquecimento mútuo sem a necessidade de roubar os outros. Além disso, as pessoas que defendem que economia é uma soma zero, ou seja, para que um enriqueça, outro tem que empobrecer, costumam defender que o problema do mundo é a desigualdade, quando, na minha opinião, é a pobreza. E eu vou explicar o meu argumento. O problema, no fundo, não está no fato do meu prato ter arroz e no seu ter macarrão, ou no meu ter carne e no seu ter peixe. O problema está no meu ter comida e no seu não. Ou seja, o ponto principal, o problema principal do mundo não é a desigualdade. Desigualdade é natural. Ninguém é igual a ninguém. Por que botaria na sua cabeça que as pessoas são iguais? Não são. Ninguém é. Nem gêmeos são iguais. Possuem personalidades diferentes. Não faria sentido usar esse tipo de argumento. Agora, vamos analisar o ponto de vista de pobreza. De 1800 até hoje, caíram de 90% da população mundial vivendo na extrema pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia, para 10% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Ou seja, desde o surgimento do capitalismo, 80% da população mundial saiu da extrema pobreza. Isso é gerar riqueza. Não é roubar dos outros para que alguém fique rico. Até porque não teria como tanta gente enriquecer se fosse necessário roubar dos outros. Afinal de contas, uma hora a fonte secaria.
Se todo mundo teria que roubar de todo mundo para todo mundo ficar rico, seríamos todos pobres. Você já tinha pensado nisso? Além disso, quando a gente analisa os gráficos com os países mais pobres e os países mais ricos, a gente encontra um fato curioso, relativamente o contrário do que se esperaria pessoas que defendem que o problema do mundo está na desigualdade. Os países mais desiguais do mundo são aqueles países mais ricos, porque neles existem pessoas desproporcionalmente mais ricas, porém, na média, as pessoas são ricas. Ou não, melhor dizendo, ricas, mas estão muito acima da linha da pobreza. Ou seja, estariam na classe média, digamos assim. A maioria das pessoas estaria na classe média. Em contrapartida, do outro lado, os países com menos desigualdade são os países mais pobres. São países onde existem governos totalitários que roubam o que acham que devem. Países como Venezuela, Coreia do Norte, possuem o nível de desigualdade menor possível, porque todos são igualitariamente pobres. Se todo mundo for pobre, ninguém é desigual. Logo, a gente resolve o problema da desigualdade, mas não resolve o que, na minha opinião, é o principal problema: pobreza. Pelo contrário, para que todos sejam iguais, é impossível gerar riqueza. Para gerar riqueza, tem que haver diferença. Alguém que acha que teria a mesma quantidade de produtos e serviços se o seu salário fosse exatamente igual para todo mundo, está, na realidade, se iludindo. Porque ninguém trabalharia tanto ou trabalharia no nível que trabalha hoje se tivesse confiança de que esse trabalho não seria recompensado. Se você trabalhar muito no mês e outra pessoa não trabalhar nada no mês e os dois receberem o mesmo salário, qual incentivo você ou eu teria para trabalhar? Nenhum. Outro ponto que talvez você nunca tenha ouvido. Pois é necessário desigualdade para gerar riqueza. Mas vale dizer que a desigualdade boa. E existe sim tipos de desigualdade. Esse tipo de desigualdade que eu acabei de falar para você é a desigualdade de mérito. Ou seja, aquele que consegue produzir mais merece ficar com aquilo. E aquele que produz menos também merece ficar com aquilo, mas não com a mesma quantidade do que o outro que produziu mais. O tipo de desigualdade ruim, na realidade, é aquele causado por distorções, por protecionismo, por exemplo. O país que procura proteger as empresas amiguinhas do rei, botando impostos mais altos para empresas que vêm para cá ou que mandam seus produtos para cá, ou serviços também, estão praticando um ato que prejudica a própria sociedade. Porque se você conseguiria um produto melhor e mais barato vindo de fora, mas o país julga que aquilo seria ruim para a sociedade, seria ruim para a economia local, ele vai tributar o que vem de fora e automaticamente aquilo se torna pior, porque se torna mais caro. Ou seja, você paga mais caro por algo pior desnecessariamente. Nesse caso, o protecionismo, que funciona como uma desigualdade, porque a sua empresa, a empresa do país, não compete de igualdade, de igual para igual, com a empresa que está de fora. Esse tipo de desigualdade é ruim. Outro tipo de desigualdade ruim: subsídios públicos. Quando o BNDES decide financiar uma empresa amiguinha do rei, também está usando dinheiro público, ou seja, dinheiro de quem paga imposto, meu e seu, para financiar negócios que antes seriam inviáveis. Como assim inviáveis? Dariam prejuízo ou não teriam capacidade de competir mundialmente. No fim das contas, a sociedade banca aquele negócio. E não o contrário, como deveria ser, que aquele negócio oferecer um serviço para a sociedade e, na opinião da sociedade, aquilo ter tanto valor que vale a pena o dinheiro que a gente paga. Esse tipo de desigualdade é ruim. Terceiro argumento: eles só enriqueceram porque exploraram outras pessoas. Bora lá. Geralmente esse argumento também é utilizado por pessoas que defendem que o patrão sabe o valor daquilo que está sendo vendido pela empresa dele. Eles partem do seguinte pressuposto: se ele sabe quanto pagou por aquilo na matéria-prima e sabe quanto paga pela hora trabalhada do seu funcionário, então ele sabe o valor daquilo.
É só somar as duas coisas. Ele considera que o valor é igual ao preço de fabricação. Custo de fabricação, melhor dizendo. Logo, se ele sabe o valor e cobra algo a mais, ele está praticando um roubo ao trabalhador, porque foi o trabalhador quem agregou aquele valor e que, na realidade, ao invés de estar indo para ele, está indo para o patrão. Esse argumento parece fazer sentido, mas não faz. Por quê? Valor é diferente de custo de fabricação. Custo de fabricação é quanto você pagou para fabricar algo. Isso é muito fácil de ser descoberto. Por exemplo, se você vai fazer sacolés para vender na praia, não agora, porque a gente ainda está em pandemia, mas só para pegar o exemplo, você saberia quanto pagou na fruta, no leite, açúcar, leite condensado, tudo que você usa, somaria e dividiria pela quantidade de sacolés que você conseguiu produzir. Ali você teria o custo de fabricação de cada sacolé, obviamente excluindo o seu trabalho braçal. Teria que somar também quanto você gostaria de agregar de valor ao trabalho que você executou. Porém, isso não é quanto vale seu sacolé. Se você gasta, por exemplo, R$1 para fabricar um sacolé, na sua mente pode dizer que aquele sacolé vale pelo menos R$1. Mas se ele for horrível, ninguém vai querer pagar nem 50 centavos nele. Mas se ele for muito bom, alguém pode querer pagar R$5 nele, ou seja, 5 vezes mais, simplesmente porque para ele aquilo vale pelo menos R$5. Perceba, o preço que você consegue daquilo em nada tem a ver com o custo que você teve para fabricar. O custo simplesmente te dá uma base de quanto, no mínimo, você tem que cobrar para não ficar no prejuízo. E além do que, tem que vender tudo que você produziu. Porque se você cobra exatamente o mesmo preço, mas não vende tudo, você fica no prejuízo. E obviamente ninguém venderia pelo mesmo preço, afinal de contas estaria trabalhando de graça. Mas perceba, valor é algo subjetivo. 100% subjetivo. Não adianta você falar, mas eu gastei R$1 para fazer isso, senhor. Eu tenho que vender pelo menos por 2 para ter minha margem de lucro. O cara fala, mas não vale 2, não vale nenhum, não pago, muito obrigado. Percebe? Valor é algo subjetivo. Não é algo objetivo, não é algo calculável. Porque o que pode ser valioso para você, para mim não pode ter valor nenhum. Por exemplo, se você for uma mulher, provavelmente uma roupa, uma saia, por exemplo, tem valor para você. Mas o que era que eu ia fazer com a saia? Provavelmente ia ficar muito bonito. Provavelmente não. Não imagine isso, por favor. Mas perceba, o valor diverge de pessoa para pessoa e de momentos. Se você está em casa, quanto vale uma garrafa d'água? Provavelmente 0, porque é só você ir na cozinha, pegar um copo com água e beber. Mas se você está na rua, passou o dia todinho andando pela cidade, procurando uma coisa que você queria comprar, não bebeu água, se esqueceu de levar, e está morrendo de sede, quanto vale uma garrafa d'água? Mesmo que o cara cobre R$5, para você vai valer a pena. Você vai dizer, pô, velho, tá caro, mas toma aqui meus R$5. Por quê? Porque, na sua opinião, aquilo tem valor acima dos R$5 que você está pagando. Por mais que a garrafa d'água, na média, pelo menos onde eu moro, aqui em Pernambuco, custe R$1 aproximadamente pela rua. Você estaria disposto a pagar muito mais do que aquele R$1 que você costuma pagar, porque você estaria morrendo de sede. Ou seja, você, que ainda é você, em situações diferentes, enxerga valores diferentes para a mesma coisa. Valor subjetivo. No fundo, o que a existência dos bilionários que enriqueceram através do empreendedorismo nos fala é que riqueza está sendo gerada no mundo. E muita. E não somente eles estão enriquecendo, mas para eles enriquecerem, necessariamente, também tem que enriquecer a própria sociedade. Afinal de contas, é a própria sociedade quem decide o que tem valor para elas. E como o dinheiro está na mão delas, são elas quem mandam, não as empresas. A existência dos bilionários necessariamente é algo bom, contanto que eles sejam fruto da própria escolha das pessoas, a partir de trocas voluntárias feitas pelas pessoas, decidindo o que vale e o que não vale a pena comprar. Um ponto extra que provavelmente você deve estar se perguntando, ou se não estiver se perguntando, eu vou fazer essa pergunta para você, é: para quem acha que bilionários não deveriam existir, então suponha a seguinte situação: vamos eliminar todos os bilionários do mundo, seja matando eles ou distribuindo toda a riqueza deles. Vale dizer que, como eu já falei, não é dinheiro,
é ações das próprias empresas. Vamos lá. Se você fosse apagar os bilionários, teria que apagar também o que tornou eles bilionários. O Jeff Bezos não atingiu seus quase 200 bilhões de dólares de patrimônio à toa. Foi fundando a Amazon. Se você quisesse deixar ele pobre de novo, porque você gosta de tornar as pessoas pobres, pensamento estranho, mas vamos continuar, teria que eliminar a Amazon também. E eu tenho certeza que você já comprou na Amazon, ou na OLX, ou Magazine Luiza, Americanas, Extra, ou não. Não se esqueça, também vai ter que eliminar a Google da existência. Não vai ter mais YouTube, não vai ter mais buscador. Cara, o YouTube, que tem informações de graça, milhões e milhões de conteúdos, não existe mais. E o Facebook, o Instagram, não. E o celular que tu tá usando? Também não. E se for computador? Não. A TV também não. Carro também não. Energia elétrica, não. Plano de saúde para não depender do governo, não. Também não. Pois é. Se você gostasse de eliminar todos os bilionários do mundo, tendo que eliminar tudo que tornou eles bilionários, o mundo seria um lugar definitivamente muito pior. Já tinha pensado nisso? Pois é. A existência dos bilionários necessariamente torna o mundo um lugar melhor. Porque são eles quem oferecem para a sociedade e é a sociedade quem escolhe o que é ofertado de bom e o que não é. E isso torna os dois mais ricos, direta ou indiretamente. Forte abraço e até o próximo vídeo.